Chegamos ao último capítulo do nosso Guia da Educação Financeira, foram 28 no total. Queria agradecer a todos vocês que chegaram aqui até o final, que estão sempre participando, deixando suas dúvidas, deixando suas contribuições, até alguns desafios aí para mim. Queria agradecer a todos vocês. Espero que essa série tenha sido útil também para vocês, né? E queria pedir que compartilhem essa série com alguém que pode achar esse conteúdo importante, pode achar interessante, né? De repente aquele conhecido que você tem que gosta muito de fazer dívidas, aquele cara que quer fazer consórcio, aquele cara que de repente quer atingir a independência financeira, mas não sabe como, às vezes tem medo de começar, ou aquele seu amigo que fica perguntando se hoje você teve gain ou loss na bolsa, né? Que acha que investidor é trader, enfim. Compartilha com quem você acha que esse conteúdo pode ser importante. No capítulo anterior, a gente fez algumas considerações sobre a renda variável e falou um pouco sobre as crises, né? Sobre o que fazer em crises. Ou melhor, o que não fazer em crises, né? O que fazer antes das crises, né? Como se preparar, como estar lá pronto para chegar na crise e não precisar fazer absolutamente nada. Essa foi a ideia do capítulo anterior. Hoje a gente vai entender um pouquinho como é que a gente começa, como é que a gente põe tudo isso que a gente viu em prática, né? Por onde começar, como se tornar ali um investidor, uma pessoa que tenha independência ou a tranquilidade financeira. O primeiro ponto é que a gente tem que focar nas bases. Geralmente, quando as pessoas começam a conhecer o mundo dos investimentos, ela começa lá pelas ações, às vezes pelas opções, por coisas assim extremamente complexas, né? E esquecem das bases. E a base é justamente a parte mais importante, né? O que é essa base? É você ter uma reserva de emergência boa, suficiente para te manter em caso de desemprego, em caso de problemas graves, né? É você não ter dívida, então quitar todas as suas dívidas tem que ser a primeira coisa que você vai fazer. Você não vai conseguir ganhar mais do que o banco tira de você, não tenha essa ilusão. Fora que dívida é um baita risco, a gente já falou sobre isso antes, mas não tenha dívida. O primeiro passo é cuidar do alicerce, e o alicerce envolve você não ter dívida, você ter uma reserva de emergência decente, você fazer seguro daquilo que precisa ter seguro, né? Não correr riscos desnecessários, você ter um bom orçamento, né? Aquele orçamento em que sempre sobra um valor para você investir. Então essas são as bases. Se você cuidar das bases antes de começar a investir, você tem chance. Se você começar a investir, mas a base está podre, você começa a investir, mas você tem o financiamento do carro. Ah, mas você tem lá um consórcio. Ah, você tem, né? Você não tem reserva de emergência, você anda ali tudo mês pendurado. É óbvio que não vai dar certo, né, gente? Então, primeiro vamos cuidar dos fundamentos e depois a gente começa efetivamente a investir. E dentro dessa lógica, poupar tem que se tornar um hábito. A gente tem que criar esse hábito de poupar. Tem que sobrar dinheiro sempre no orçamento. E outra coisa importante é sempre focar em adquirir ativos, né? Não só passivos. Claro que na vida da gente a gente vai ter vários passivos. Você vai ter que ter seu carro, você vai ter que ter bens que te geram custo, você vai ter que ter custos. Isso é normal, isso faz parte, isso é para a nossa qualidade de vida. Ninguém precisa sacrificar a qualidade de vida para buscar a tranquilidade financeira, senão não é tranquilidade, né? Mas sempre quando você talvez compra um passivo, né, compra também um ativo, um negócio que gera renda, invista um pouquinho, né, ou tenha lá uma regra de investir X% do seu salário, enfim, o que funcionar para você. Mas é preciso adquirir ativos que geram renda. Essa seria aí a grande moral da história, né? Você precisa ter ativos que gerem renda, porque esses ativos que vão te sustentar no futuro. E é muito importante que a gente comece pequeno, porque começando pequeno, se a gente erra pequeno também. Tudo na vida é importante a gente começar pequeno. Vai investir em ações? Começa pequeno. Vai investir em fundo imobiliário? Começa pequeno. Vai começar a investir no exterior? Começa pequeno. Né? Vai abrir um negócio? Começa pequeno, né? Os negócios que têm menos chance de quebrar são aqueles que você consegue começar pequeno, né? Que não precisa investir lá 1 milhão para abrir o negócio. Você começa pequenininho e tal, vai desenvolvendo. Então, isso é importante, isso é um conceito que a gente tem que levar. Agora, como fazer com a carteira, né? Uma das coisas mais importantes é tirar o elemento de decisão da hora que você vai comprar. Se você for tomar a decisão do ativo que você vai adquirir, do que você vai querer ter na hora de comprar, você vai errar. Não tem como acertar fazendo isso. Então, por isso que a gente tem aquele método. Você vai lá, faz lá seus objetivos, né? Escreve num papel. Ah, eu quero ter 50% em renda fixa, beleza? Então você sabe que você tem que ter 50% em renda fixa. Eu quero ter 30% em FIIs, beleza? Né? Aí de baixo você escreve lá, o FII tal vai ser uma parte, o outro FII tanto, o outro FII tanto. Você vai ter um objetivo, né? Eu, dentro das classes, eu acabo colocando tudo igual, mas vamos supor lá, você tem 10 FIIs, né? E aí você vai colocar lá um peso igual para cada um, que é o que eu faço, né? Ou se você quiser dar pesos diferentes também, enfim.
fica a seu critério, mas tenha isso anotado. A minha carteira tem que ter 30% de FIIs e são esses FIIs aqui. A minha carteira tem que ter 20% de ações, né? E são essas ações aqui, ó, tá? X% em cada uma, né? Então isso você tem que fazer antes. Por quê? No dia que você for investir, caiu o salário na conta. Você tirou lá 20% do seu salário para investir. Você vai simplesmente olhar o seu patrimônio lá na corretora, né? Olhar lá o que você tem e comparar com o que você queria ter. A sua carteira dos sonhos, que é aquilo que você escreveu no papel ou escreveu numa planilha de Excel, sei lá. E aí você vai ver o que está faltando para chegar na sua carteira dos sonhos, né? Ah, eu devia ter 50% em renda fixa, só que eu tô só com 45%. Vamos supor que as ações subiram muito aquele mês. Aí você pega o dinheiro novo e põe na renda fixa. E aí no próximo mês você faz a mesma coisa. Ah, esse mês aqui, para ficar perfeito, tá faltando ações, né? E você sempre vai enchendo as vasilhas, né? Mantendo ali naquela proporção que você mesmo traçou, né? Aqueles seus objetivos. Por que a gente faz isso? Porque aí você não tem que tomar nenhuma decisão. A decisão já está tomada. O que eu vou comprar? Eu vou comprar o que está para trás. Não importa. Na hora que você vai comprar ali, você só vai ver qual que é e vai comprar. Você não vai tomar decisão, você não vai fazer análise. E essa estratégia funciona justamente por causa disso. Quando a gente faz a análise, faz a escolha no momento ali da compra, a gente tem emoção. E a gente vai errar. 99% das vezes a gente vai errar. É muito difícil a gente acertar, é muito difícil a gente não botar emoção nas coisas. Então o que a gente faz? A gente tira a emoção. O processo é completamente mecânico. Você só vai tomar a decisão lá antes, quando você está lá escolhendo os ativos que vão compor a sua carteira, né? Até de repente, quero pôr um ativo novo, não tem problema, né? Daqui a 5 anos, você quer colocar um ativo novo, você põe, mas ele entra lá, você não vai comprar ele na hora. Quando você vai comprar? Quando aquela classe de ativo estiver para trás, quando estiver na hora de comprar. Então isso é muito importante, você separa os momentos. E essa é uma das coisas mais importantes e que mais determina o seu sucesso de longo prazo. Então, acho que era essa a ideia que eu queria passar. Além disso, quero passar para vocês aqui um resumão que tem lá no fim do livro. Ele fala vários conceitos importantes e tal. Eu queria passar para vocês porque eu achei interessante esse encerramento. Então, vamos lá. Primeiro, não tente impressionar ninguém com as suas posses, né? As pessoas não estão nem aí para você. E se você acha que ter um carro mais legal vai fazer diferença no jeito que as pessoas te olham, é porque você provavelmente tem um problema de autoestima. E isso se trata gastando, mas gastando em psicólogo, não em veículos. Então, isso é uma coisa interessante, sabe? Não tente impressionar os outros, porque isso não vai dar resultado nenhum. Outra coisa, reserva de emergência é sagrada, né? No sentido que ela sempre tem que existir. Não tem problema usar de vez em quando, né? A gente usa mesmo, mas ela sempre tem que existir, ela tem que ser uma prioridade para você. Além disso, tenha um orçamento, né? Esteja no controle das suas finanças e não deixa elas controlarem você. Não faça dívidas. As dívidas vão acabar com o seu resultado de longo prazo, que elas vão consumir boa parte do que você vai ganhar durante a sua vida. E claro, né, se tiver dívida, quita o quanto antes, né? O melhor investimento do mundo é quitar a dívida. Além disso, tenha uma carteira de investimentos diversificada. E a palavra-chave aqui é diversificada. Tenha um pouquinho de tudo em que você enxerga valor. Você pode enxergar valor em coisas diferentes das coisas que eu enxergo valor, né? Por exemplo, muita gente enxerga valor em ETF. Eu não enxergo, eu acho ruim, para mim não serve. Agora, se você enxerga valor, se você quer ter, tenha. Saiba por que você tem as coisas, pesquisa, se convença de que aquilo é interessante, né? Mas tenha coisas, um pouquinho de tudo, e coisas que tenham valor para você. Vá comprando aos poucos os ativos que você escolheu, compre todos os meses, né? Tenha disciplina para todo mês comprar um pouquinho, todo mês comprar alguma coisa, né, que está para trás ou que você ainda não tem, né? Às vezes você se planeja lá que você vai ter 20 ativos, né? E aí, se você for comprar um por mês, você vai demorar 20 meses para ter todos, enfim. Então, tenha disciplina para seguir o plano que você mesmo fez. Reinvista os dividendos, os proventos, tudo que você receber, principalmente na fase de acumulação. Não cai nessa onda de que, eu tenho renda de tanto com FIIs, né? Que nem eu vejo vários vídeos aí, né? Ganhe R$1.000 por mês com FIIs. Gente, não cai nessa. Isso aí é quando você já está lá numa fase de curtir o patrimônio e olhe lá. O que você tem que fazer hoje é pegar tudo e reinvestir, sempre. Senão o patrimônio não cresce. Sem dividendo, você não vê o crescimento. Claro, existem exceções, existem. Mas de forma geral, você não vê o crescimento. O crescimento é bem diferente. E sempre quando você vê um gráfico de uma ação que subiu lá 10.000%, sempre esse gráfico é descontado dos dividendos. Então, os gráficos consideram que você pegou o dividendo e reinvestiu. Se você não fizer isso, seu resultado vai ser muito pior. Então, sempre lembre disso. Tenha paciência, os resultados demoram a aparecer, demoram anos, às vezes muitos anos, dependendo da época que você começar, né?
mas eles aparecem. Chega uma hora que eles começam a aparecer. Agora você tem que ter paciência, porque a impressão que dá é que eles só vão aparecer o dia que você desencanar e falar, eu vou deixar esse negócio lá e tô aqui investindo todo mês mesmo, tá até meio sem graça. Aí parece que o resultado começa a aparecer. Claro que isso é só uma impressão, mas o que acontece é isso mesmo. Se a gente ficar lá vendo o tempo passar e olhando os investimentos e tal, ele não vai crescer, né? É como o pessoal fala, que se você ficar olhando a panela, a água não ferve. Então, vale para os investimentos também. Deixa eles quietos, tenha muita paciência, porque vai demorar, mas o resultado aparece, né? O juro composto, quando você deixa o prazo correr, ele vai explodir lá no final. Não confie todos os seus investimentos a terceiros, tá? Como gestor de fundo, banco, esses caras não são seus amigos, tá? O gestor do fundo de pensão da sua empresa não é seu amigo, o gestor do fundo de banco não é seu amigo, o cara que cuida da previdência privada não é seu amigo, o banco não é seu amigo, a corretora. Então, não deixa tudo na mão de terceiros. Você tem que assumir também a responsabilidade pelo seu patrimônio. E, aliás, isso é uma coisa muito importante. A gente tem que assumir a responsabilidade sobre as nossas coisas, né? Se a gente não fizer isso, a gente não aprende. Se a gente não reconhecer que o erro foi nosso, a gente não aprende. Enquanto a gente fica encontrando culpados, fica muito difícil a gente evoluir. A gente vê isso muito naquele pessoal que cai em golpe de pirâmide, né? Eles vão lá na Globo, dão entrevista, eu sou um coitado, eu achei que o cara ia dobrar o meu dinheiro aqui em um mês e eu perdi o dinheiro. Gente, se essa pessoa ficar se vendo como vítima, né? Não que não seja, do ponto de vista jurídico, lógico, é vítima, né? Perdeu, foi enganada por um golpista. Mas a pessoa tá lá querendo levar vantagem, sabe? Querendo duplicar dinheiro e tal. Então, assim, se a pessoa não olha para ela mesma e fala, não, isso aqui é minha responsabilidade, a chance dela evoluir é muito baixa, é quase zero. Então, isso também é uma lição importante. A gente tem que assumir a responsabilidade pelos nossos investimentos também. Então, esse aí foi um resumão de tudo que eu considero mais importante desse guia, né? A gente vai encerrar por aqui. Eu queria agradecer de novo, né, todos que chegaram aqui até o final, todos que têm acompanhado o canal. Agora o canal volta ao normal, aqueles vídeos mais soltos que eu faço toda semana. Infelizmente eu não tive como fazer mais do que isso, né, porque meu tempo também é bem limitado, eu só consigo fazer um vídeo por semana. Mas eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer ao Fernando também, que autorizou, né, que eu usasse o livro dele, que é um livro muito bom, já li mais de uma vez, eu acho que faz muito sentido, principalmente para o iniciante, né? Lá onde ele é moderador, lá na Baster.com, ele cuida justamente dessa área de iniciantes, que é a área mais importante. A maioria das pessoas está preocupada com PL, ROI, valuation, um monte de coisa complexa, mas não sabe o que ele ensina lá na área de iniciantes, o que ele ensina no livro. Então, esse tem que ser o nosso foco, né? Por muitos anos a gente tem que entender que a gente é iniciante. Por anos, né? Enquanto você não tiver muitos anos de bolsa, talvez até passado por uma grande crise, né, que nenhum dos novatos aí passou, enquanto a gente não tiver passado por isso, eu considero que nós somos iniciantes. Então não adianta você ficar procurando livros avançadíssimos e ler coisas complexas e tal, porque o básico vai te enriquecer. O básico já enriqueceu muita gente. Então, de novo, meu muito obrigado aqui ao Fernando. A gente volta semana que vem com outro vídeo e até lá!